graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto das quartas à noite. Beijo no coração de toda a comunidade da família. Que prazer estarmos juntos mais uma vez para buscarmos a Deus, a sua palavra, crendo que isso não apenas o agrada, não apenas o honra, mas faz com que os nossos corações estejam realmente dedicados e submissos ao Senhor. Que bom você estar aí ligado, antenado com sua família. Que bom a gente poder se reunir, ainda que à distância, mas de coração, juntos na mesma unidade do Espírito Santo. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse tempo, que juntos vamos dedicar a Ele e a sua palavra com graça e alegria. Amado Deus e Pai, eu quero te louvar por mais esta noite, porque nesta quarta-feira o Senhor reservou para nós um tempo bom de meditação, de avaliação da alma, do coração. Muito obrigado pela dedicação desse teu povo, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos, irmãs e suas famílias. Sabemos que é um ato singelo, sabemos que é um ato simples da nossa parte, de dedicar um tempo a uma coisa tão rica quanto a tua palavra. Mas sabemos que também o Senhor se sente amado nosso. O Senhor percebe o quanto te amamos, o quanto nos consagramos a ti, para a glória do teu nome e da tua história na nossa igreja, na nossa cidade. Então, Pai amado, vem enriquecer, dar calma, tranquilidade, colocar cada lar, cada família debaixo da tua bênção, da tua direção, numa hora como essa, para que se complete a alegria que há na pessoa do teu Filho Jesus. Fala conosco, nos dirige, nos abençoa nessa hora. Precisamos mesmo da tua boa mão, nos guiando em cada passo, não apenas da leitura, mas daquilo que o teu Espírito quer gravar no nosso coração. Fica conosco, abençoa também aqueles que estão vendo este vídeo, estudando em um outro horário, em outro momento, que ali eles percebam a tua boa mão, a tua direção. De igual maneira, é no nome e no poder do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos meus, quando nós estamos agora começando, vamos usar a noite de hoje e a próxima noite da próxima quarta para finalizarmos o livro de Juízes. Nós vimos o último juiz mencionado no livro, que foi Sansão, essa história de baixos e altos na presença de Deus. E agora nós vamos ver, de uma maneira muito franca, por que aquele ciclo de juízes girou tanto. O que de fato mexia no coração daquele povo, que produzia aquela sujeira, que trazia a severidade de Deus, que por sua vez levava o povo à servidão na mão de outros povos ao seu redor, da opressão que Israel sofria, e essa opressão fazia ter a súplica sincera, quebrantada, que por sua vez gerava o socorro de Deus. O socorro de Deus vinha através da vida de um dos juízes ou juíza, que Deus levantava para libertar Israel. Mas depois da ação do juiz havia o sossego, havia o tempo de paz, de comunhão com Deus. Esse tempo era perdido pelo coração do povo, e olha lá o povo na safadeza. Nós vimos esse ciclo já várias e diversas vezes. Agora nós vamos, de uma maneira mais objetiva, olhar o que estava acontecendo na vida do povo, que produzia tanto a sujeira como a safadeza. Na maioria dos textos que nós vemos, apenas aparecia a expressão Israel novamente, ou tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. Agora, o que era mal? Nós vimos a presente idolatria em Israel, mas quando nós chegamos aqui no capítulo 17, eu quero ler com vocês para a gente começar e arrancar os versos de 1 a 6, que mostra uma casa de Israel, mostra uma família de Israel, uma família bem estranha, com umas conversas que a gente, como cristãos da pós-modernidade, a gente estranha, porque é um choque não apenas religioso, mas cultural. Tal a superficialidade, essa é a palavra, que aquele povo se dava ao direito de viver. Então, Juízes 17, de 1 a 6, diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais
eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à mãe. Ela separou 2,4 kg e os deu ao ourives, que deles fez uma imagem e um ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós temos aqui, meus queridos, um resumo ardido da cosmovisão, do pensamento comum, da forma mais natural que Israel agia naqueles dias. Veja que Mica mora na região dos montes de Efraim, uma região também espiritualmente muito referencial a Israel. E ele e sua mãe, nesse trecho do capítulo 17, nos versos de 1 a 6, nós vemos que a conversa começa porque tem um filho roubando uma mãe, roubando uma prata, a mãe amaldiçoando. Aí esse filho, quando ouviu a maldição, falou, não mamãe, eu não roubei, está aqui sua prata, eu só peguei. Verso de número 2, ele disse isso. Eu acho isso de uma tremenda cara de pau, lascada, tal a malandragem, o sentimento ruim de pegar e fazer ídolos. Mas a coisa piora, queridos, porque além dos comportamentos, os diálogos entre Mica e sua mãe revelam que aquela gente tem uma questão muito mal resolvida, com bênçãos e também com maldições. É um povo que não abençoa em nome do Senhor, amaldiçoa a revelia. A mãe de Mica dá a entender que da mesma maneira que ela amaldiçoa, ela abençoa. A sua boca não tem coerência nenhuma. O Mica também não tem clareza sobre quem é este Deus, do verso 2, no qual ele é abençoado. Então o texto começa revelando um cenário que explica não apenas a cabeça de Mica e de sua mãe, porque não explica, só revela, né? Mas mostra também como que um povo, sem um juiz, sem uma referência clara, hoje eu vou usar muito o termo revelação, sem a revelação definida de Deus, como é que um povo age? Como é que um povo se comporta? Porque da mesma maneira que ele devolveu a prata à sua mãe, ela separou a prata, mandou um ourives fazer um ídolo de metal e uma imagem, deu ao filho. Você vê que Mica já tinha um santuário, aí ele capricha no santuário dele, manda fazer um manto sacerdotal, acrescenta o manto, junta os ídolos que a família já tinha, e ele, neste santuário, com esse manto, pega seu filho, ordena seu filho como um sacerdote, sendo que ele não é dos descendentes das tribos sacerdotais, como é a tribo de Arão, família de Arão. E ele então ordena seu filho ao sacerdócio, e o texto fecha dizendo, é assim que vive, é assim que pensa uma gente num período onde, sem a profunda revelação de quem é Deus, conhece algo do Senhor, tem uma ideia do Senhor, mas sem profundidade, cada um faz o que acha certo. E porque faz o que acha certo, ensina para nós este momento, então, o livro de Juízes, o quanto aquele povo tenta adorar a Deus, porque suas vidas, suas práticas, suas relações mostram que Deus não está presente. Nos próximos 4 capítulos aqui, nós não vamos ter nenhuma fala direta, clara da ação de Deus, nem a sua revelação sendo evidenciada. Nós vemos, ao estudarmos, concluindo o nosso estudo do livro de Juízes,
que Deus está interessado de fato num povo que o adore em verdade, que o adore com profundidade, que o adore com clareza. E fruto dessa adoração é a revelação que esse povo tem na sua vida de bondade, de justiça, de misericórdia, de santidade. E o livro de Juízes, então, nos ensina que não é possível adorar ao Senhor a partir apenas do coração, daquilo que acha que está na cabeça, daquilo que acha que é certo. E o livro de Juízes nos ensina que não é possível adorar o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se tentarmos ter uma relação com Ele que não é a que Ele pediu, a que Ele mostrou, a que Ele revelou. Juízes nos ensina que não é possível adorar um Deus que não foi e não é construído por nossas mãos. O Deus da Bíblia é o Deus que se revelou a Israel, não é um Deus construído por mãos humanas. E quando nós tentamos adorar um outro Deus, isso se chama idolatria. Quando a gente parte para o pensamento de adorar um Deus que não é o Deus que se revelou dentro dos settings das suas revelações, da clareza das suas revelações, e queremos amar, servir, nos relacionar com esse Deus, isso é idolatria. E o livro de Juízes mostra que idolatria não tem limites. A idolatria é ilimitada. Essa é uma cultura maldita daqueles dias. Um povo que foi liberto por Deus, guardado por Deus, sustentado por Deus. Um povo onde Deus deu vitórias para estar num lugar. Agora, absorvendo a cultura local, transformou a clareza, a grandeza e a santidade de Deus numa religiosidade idólatra. Se fala no nome do Senhor, mas se presta culto a Balaíns, a outros deuses, se fabrica deuses, se fabrica religião, se fabrica sacerdotes, conforme dá na cabeça. É isso que esse parágrafo está nos ensinando. Agora, o mais delicado, e é por isso que eu sempre gosto de estudar o livro de Juízes, queridos, é porque essa não era, infelizmente, uma cultura maldita só daqueles dias. Há muita literatura bíblica dos dias de hoje mostrando que essa igreja do século XXI, o povo que se diz cristão, que chega nos dias de hoje, também é um povo com essa cultura sendo abraçada e vivida também nas suas relações. Amados, isso vai em confrontação clara, ao meu ver, ao que diz o texto maravilhoso do Salmo 96, verso 9, onde ali temos o convite, o desafio de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não é adorar a Deus conforme eu acho que Deus deve ser adorado, ou conforme eu gosto, ou me relacionar tentando abolir e tirar da palavra de Deus aquilo que eu não gosto. Quando a gente tenta se relacionar com Deus, colocando nele o que a gente gosta, ou tirando dele o que a gente não gosta, isso é rebaixar a Deus da sua santidade, é enfeiar a santidade de Deus. E o texto diz que nós somos chamados a adorar na beleza, na pureza. Só quem realmente adora com o coração submisso consegue enxergar a bondade, a justiça, a misericórdia e a santidade de Deus. Somos nós que precisamos adorá-lo e encaixar o nosso coração e a nossa vida na grandeza de quem Ele é. Não podemos, como o livro de Juízes revela, de maneira alguma, enquanto povo de Deus, rebaixar a Deus as nossas sensibilidades. Ah, mas o Deus da Bíblia é muito caprichoso. Ah, o Deus da Bíblia tem um tempo muito próximo. Eu gosto do meu tempo, eu gosto das coisas. Cuidado. Não podemos colocar os nossos gostos, os nossos apetites na pessoa de Deus. O livro de Juízes denuncia uma gente, ele denuncia uma religiosidade estranha que as pessoas faziam no fundo do seu quintal. Não é uma espiritualidade que eu ia buscar ao Senhor, que eu ia na palavra, no mandamento, no princípio, e trazia para meu coração, trazia para minha casa, trazia para minha família, para minha mesa, aquilo que lá eu tinha aprendido. Não, eu criava alguma coisa no meu quintal e saía para a sociedade, no livro de Juízes, tentando viver aquela coisa estranha.
Deus aqui não é o motor e o diretor da relação. Ele é um secundário, ele é um detalhe naquilo que eu quero colocar. O Deus da Bíblia, meus queridos, o Deus revelado, e essa é a grande lição da noite, perceba. Ele é um Deus que na sua palavra, lá em Deuteronômio, Levítico, Gênesis, Êxodo, Números, depois do Novo Testamento como um todo, nos Salmos, Provérbios, na palavra dos profetas, ele é um Deus que se revela. Um Deus revelado é um Deus que mostra, antes de tudo, a sua santa vontade, que não tem nada a ver com a vontade pecaminosa do homem. É um Deus que revela os seus princípios. O que são princípios? São as bases das suas diretrizes. É aquilo que está por trás da lei. É aquilo que explica ou norteia a sua bondade, a sua justiça, a sua pureza, a sua misericórdia, a sua seriedade. E quando o povo ignora a vontade e os princípios, possivelmente também não vai se relacionar com os mandamentos que também estão revelados do Senhor. Um Deus que revela o que Ele quer. Até que você entenda os princípios de Deus, não significa que você não pode obedecer os mandamentos. Nós precisamos primeiro obedecer os mandamentos, mesmo quando não temos a profundidade dos princípios ainda na nossa alma. E conforme vamos crescendo na relação com Deus e absorvendo os princípios, vamos com certeza obedecer melhor. Mas se mesmo que eu não entenda tudo o que eu preciso, mas eu sei qual é a regra, eu devo seguir a regra. Ou seja, o Deus da Bíblia, ele revela sua vontade, seus princípios, seus mandamentos. Ele explicita como devem ser as nossas relações com Ele. Sim, Ele deixa claro como é que nós devemos nos comportar com Ele, ao não falar seu nome em vão, a sermos submissos, ao termos reverência, usando o nosso corpo como instrumento dessa reverência. Por isso que as igrejas cristãs, elas têm princípios de relações entre os membros, entre os seus líderes, entre os seus liderados, entre todos aqueles que a ela pertence, a ela frequenta. Nós temos as relações pré-estabelecidas que vêm também de Deus. É muito diferente de montar um sacerdócio familiar, de eu criar a minha igreja, as minhas relações, fazer dos meus filhos os sacerdotes dessa igreja. Não. Nós precisamos entender, porque eu confesso, queridos, esse é uma situação delicada que eu tenho visto na igreja pós-moderna, né? Nós temos visto, infelizmente, algumas igrejas evangélicas onde os pastores falham no treinamento de novos obreiros, falham no treinamento de fazer discípulos, falham no aprimoramento dos santos, como diz Efésios, levando homens e mulheres a uma maturidade para assumir as lideranças da igreja. E aí, quando eles estão, depois de muito tempo à frente de suas comunidades, eles se tornam donos e colocam seus filhos e filhas que muitas vezes não têm nenhum chamado ministerial, nenhuma vocação ministerial, nenhum chamado de Deus para o ministério, mas vai assumindo cargos e muitas vezes liderança, porque como o império pertence àquele líder mais velho, ele não quer abrir o seu reinadinho. Então, em vez de nós termos ministérios recebendo sucessão, nós temos monarquias recebendo sucessão. Monarquias que vão passando de pais para filhos, para genros, para enteados, que muitas vezes nada tem a ver com o chamado de Deus. Mica já fez isso lá atrás. E eu penso que isso tem sido um reflexo de muito egoísmo, de muito comodismo, a começar nos ministérios e passando por por todos os níveis de relações da igreja. Eu quero também pensar que Mica não se relaciona com nenhuma outra tribo que busca Deus. Amados irmãos, pós-pandemia nós temos como desafio muito grande o que eu chamo de desafio do contato. Porque mesmo com algumas famílias em maior dificuldade na pandemia e nesse isolamento social, muitos de nós têm gostado de ficar mais no seu canto, ficar em casa. Quando nós voltarmos a podermos congregar fisicamente juntos, nós vamos ter o desafio de voltar a nos contatar, a estar na casa das pessoas, a estarmos juntos, a distribuir a fé, a esperança, o amor, a alegria.
Tá gostoso ficar para muitos no meu cantinho, pastor falando na hora que eu gosto na internet, põe o meu chazinho do lado, estico o meu pé, não tem que ouvir aquela criança chorando, não tem aquele irmão grandão sentado na minha frente, não tem ninguém me apertando numa fila. Então, cuidado com esses períodos, porque a gente pode agora desenvolver uma relação de fé tão caseira que a gente não tenha mais abertura no coração para o diferente, seja o diferente enquanto irmão da igreja, que está num outro estágio de fé, seja o diferente que ainda não se converteu e que faz parte do meu desafio ministerial, de ir lá buscá-lo, de me envolver, de dar a minha vida e meu coração a ele. A história de Mica e sua mãe mostra uma família que estava ensimesmada, vivendo apenas para eles mesmos. Então, fica aqui o nosso desafio de buscarmos a este Deus que revela, dirige e sustenta as nossas relações em Cristo Jesus. Fato é, meus irmãos, muito interessante que o cenário sai da casa de Mica e ele se amplia para o cenário nacional. Nós vamos ver a partir do verso de número 7, agora até o verso de número 13, o quanto aquilo que acontecia na relação Mica, sua mãe e sua casa se amplia. O texto fala de um levita lá de Belém de Judá que está passando por aquelas terras. Mica vê que, diferente do seu filho, agora vem alguém com pedigree, com currículo vitae de maior expertise religiosa, e ele abraça aquele homem. Olha o que diz o verso de número 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele, estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Ai, 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 ai. Queridos irmãos, se você acha que hoje é uma coisa nova a corrupção religiosa que existe em nossos meios, veja que isso é uma história antiga. Veja que não é de hoje, que há muito tempo, milenarmente dizendo, essa corrupção em nome de Deus já existia, já acontecia. Eu quero ficar aqui com essa declaração de Mica após o levita, que é de Belém, que é do clã de Judá, que devia estar lá, não está andando. Agora fica claro a cabeça do Mica e como o povo daquela época pensava. Você vê que não tem adversários de fora, de outros povos, guerreando com Mica e sua família. Havia um período de tranquilidade aparentemente, mas o coração daquele povo não estava ligado em Deus. Tanto que ele diz: agora como eu montei a minha religiosidade, agora como eu montei o meu cenário com os meus ídolos, com os meus deuses, com o meu manto, agora eu tenho também um sacerdote classe A, alguém de família, só que o moço não é sacerdote, ele é da linhagem de levita. Tem uma coisa estranha aqui nos papéis, meus irmãos. Nós vemos o quanto Mica montou a sua religiosidade. E aqui eu preciso destacar. Ele diz, sei que o Senhor me tratará. Não, Deus já estava tratando com bondade. Você que não percebeu a graça, a fidelidade, a misericórdia de Deus. Tem gente que acha que pode medir a bênção de Deus a partir de si mesmo. E essa, meus irmãos, é a grande diferença entre religiosidade e a vida evangélica baseada no Evangelho de Cristo Jesus.
Porque quando você monta a sua religião, você quer Deus trabalhando para você. Você quer Deus abençoando as coisas que você tem em mente, as coisas que estão na tua cabeça, as coisas que estão no teu coração, no teu prazo, na tua agenda, até nesse ano, com esse filho, com aquele futuro genro, dentro desta questão. É como se Deus fosse o teu servo e você senhor dele, onde ele funciona como uma espécie de fada madrinha, de varinha mágica. E o Evangelho de Cristo Jesus é totalmente diferente. O Evangelho de Cristo Jesus é uma fé, uma crença a partir daquele Deus que se revelou, que mostra sua verdade, seus princípios, seus mandamentos. E essa fé nos move por graça, misericórdia de Deus, para que o nosso coração se molde e o nosso coração trabalhe para Deus. Não Deus trabalhando para a gente, é a gente se sensibilizando em ouvir a direção, a vontade, e no meio desse serviço ir percebendo as bênçãos que Ele já derramou, ir percebendo as fidelidades, as graças e as misericórdias. Na religiosidade, Deus trabalha para o desejo humano. No Evangelho, o coração humano se molda e trabalha para a vontade graciosa de Deus. E eu quero ainda pensar que Deus nos deu do seu Espírito para que o nosso coração possa ser continuamente transformado na pessoa que Ele deseja que sejamos a imagem do seu Filho Jesus. Nós não estabelecemos as imagens que queremos. A imagem do Filho está estabelecida e agora o nosso coração é que precisa se curvar, se render, e o doce Espírito vai nos exortando, nos encorajando, nos quebrantando, trazendo arrependimento, trazendo humildade, trazendo sensibilidade, trazendo um fervor espiritual, para que a gente tenha mais paixão, mais vontade, mais gana de querer conhecer a Deus. Eu não moldo Deus. Deus é que me molda. Eu não digo onde está a bênção, eu agradeço a vida que já é abençoada por Deus. E eu disse que a coisa se torna nacional, porque já entramos no capítulo 18, no verso 1, mais uma vez, e é interessante que o livro deixa claro isso para nortear a alienação. Eu disse há 2 estudos atrás, aquela cultura de anomia, de não ter regra, de não ter padrão, de não ter princípio. No verso 1 vem de novo: naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local, onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Veja, não há um juiz, o nosso ciclo, não, agora o nosso ciclo está falho, nós já vimos que ora não houve súplica, ora não houve o socorro, agora não há um juiz, nem rei, nem revelação clara no coração daquele povo, e ainda que a revelação já tivesse sido dada, não há respeito pela revelação de Deus. Cada um faz o que quer, não importa se você é um levita e vive como sacerdote, que vai pelo que ganha e não pelo seu chamado. E aqui a gente vê uma tribo, e a tribo também está vivendo como quer. O texto vai até nos apontar que eles não estão no local estabelecido. Eles ainda não tomaram posse da herança. É muito chocante isso que diz, meus irmãos. Muito chocante. Veja, no verso 7 do capítulo 17, diz que o levita era de Belém. Mas ele não está em Belém, ele está lá na região de Efraim. Ele é procedente do clã de Judá, mas ele saiu daquela cidade. Ele se alienou. Ele está fazendo aquilo, onde paga mais eu vou. Estou sem lenço, sem documento, onde pagar eu fico, eu estou vivendo a meu bel prazer. Mas não deveria. E aqui nós temos uma tribo que tinha sim um espaço definido da sua herança. Mas o que aconteceu? Vocês se lembram do nosso primeiro estudo? Lá no capítulo 1, verso 34, nós vimos uma tribo de Dan extremamente desobediente e acomodada. Décadas, séculos se passou,
Séculos se passaram, perdão, não foi apenas um século, foi mais. E aquela desobediência e aquele comodismo da tribo de Dan não encontrou arrependimento. Lá no capítulo 1, verso 34, fala que os amorreus confinaram a tribo de Dan a uma serra e não permitiam que eles descessem do vale. Eles só conseguiram liberdade porque a tribo de José foi lá e confrontou os amorreus. E eu posso entender do texto que o clã de Dan, que a tribo de Dan, nunca quis arregaçar as mangas e confrontar os seus adversários para tomar posse da terra. O tempo passou e aquela gente se acomodou ainda mais. Ainda mais, queridos, que perigo! Uma desobediência que leva a um comodismo, onde as pessoas acham que está tudo bem. Queridos, se vocês me conhecem um pouco, vocês sabem que eu tenho um estilo de pregação muito franca, muito direta. Por mais palhacento que eu seja, por mais Zé Povinho que eu seja, eu considero a palavra de Deus muito objetiva, muito definida. E confesso que isso, como pregador, já me trouxe alguns problemas. Porque depois de você conviver em alguns ambientes um tempo, você percebe claramente a desobediência. Você percebe muitas vezes claramente o comodismo que o povo de Deus se permite. E durante anos, isso vai levando a novos problemas. Aquela tribo de Dan agora está ali na região de Efraim. O texto diz que eles não têm herança. Por quê? Porque eles lá atrás desobedeceram e se acomodaram no seu erro. Como é difícil você mudar a mentalidade, o coração e a visão de vida de gente que se acomodou no seu erro, na sua desobediência, no seu pecado. É mais fácil dizer que o pregador está errado. É mais fácil dizer que o pastor está errado. É mais fácil dizer que essa igreja é muito dura. É mais fácil dizer que essa igreja pega no pé. Essa igreja, ela tenta ser muito santarrona. Não. Nós vivemos uma época pós-moderna onde nós não podemos mais falar de disciplina eclesiástica. Nós não podemos, às vezes, mais de um púlpito, chamar a atenção das pessoas. Não é porque as pessoas são muito sensíveis, mas é porque há um determinado comodismo na desobediência. E aqui a gente vê isso na tribo de Dan. E eles estão andando na região de Efraim, eles encontram a família e a tribo do Mica sossegada, estão precisando ir para uma região maior, um espaço maior, já estão de olho numa região chamada Laís. Ali eles conversam com o levita de Belém, que é um sacerdote, e no verso de número 5, o texto é interessante, porque eles vão pedir uma orientação muito pragmática, uma orientação muito prática, porque eles falam ali pro levita sacerdote, né? Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Por quê? Porque a gente quer ir lá, pegar uma terra que não é nossa, ficar num lugar, lutar com um povo que é pacífico, que de maneira muito clara também é povo de Deus, mas a gente não quer brigar com os adversários, a gente prefere brigar em casa. Mas pergunte a Deus. É interessante, meus irmãos, porque eles não fazem uma oração de quebrantamento pedindo discernimento do Senhor. Eles não estão preocupados se é vontade do Senhor que eles estejam naquela terra. Eles só querem que o sacerdote responda, profetize e explique para eles se vai ser bem sucedido. Se deve ou não deve é uma história. Então, infelizmente, a gente percebe na estrutura textual que eles não chamam o nosso Deus de Senhor, eles só chamam de Deus. A palavra Deus ali é bem abrangente. Eles estão procurando o Deus de Israel, mas podia ser qualquer outro Deus. O que eles querem é Deus servindo os seus corações. Eles não têm conhecimento de Deus. Se eles tivessem que ouvir a voz de Deus, eles não seriam capazes de discernir. Eles não têm relacionamento profundo. Eles desconhecem a Deus. Eles têm um conhecimento superficial, pequenininho demais. E é delicado porque é esse desconhecimento de Deus que os leva à crendice com C maiúsculo. Crendice essa que muitos irmãos na pós-modernidade, nos dias de hoje, não conhecem a palavra de Deus. Ai, Deus, fala comigo, eu vou abrir aqui, e fica fazendo uma espécie de horóscopo dos evangélicos.
Pega uma caixinha de promessa, uma promessa qualquer, para saber se o seu dia vai se dar bem, se pode casar com aquela pessoa, se pode fazer sociedade com aquele, se pode comprar isso, se pode vender aquilo, mas não tem conhecimento profundo da verdade de Deus nem em sua vida para discernir a voz de Deus. Deus não é Senhor, Ele é seu menino de recado celestial. É isso que a tribo de Dan faz com Deus e, infelizmente, usando a vida daquele levita que era pseudo-sacerdote. E sabe o que é pior? Olha a profecia que aquele levita traz, verso 6. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Agora ele usa Deus como Senhor da vida daqueles camaradas, para quê? Porque é o jargão religioso, é o crentez da época. Tem muita gente que não conhece a Deus direito, mas é bom no crentez, sabe dizer um glória, um aleluia, um amado, um vaso, um ungido, oh meu querido, minha querida, mas a profundidade da relação com Deus e com os irmãos, é pequena demais. E aqui é delicado, porque esse levita representa aquela gente que só profetiza a bênção. Você conhece gente que só vai atrás da profecia de bênção? Eu, muitas vezes, quando jovem, adulto, como pastor, eu chego numa cidade como agora é Americana, Oswaldinho, nós precisamos morar na casa da tia X, nós precisamos morar com o profeta Y, ou a gente vai lá, é maravilha. É profeta de Deus, Que exortação que ele traz, que edificação que ele traz. Nenhuma, é só bênção. Ele só profetiza a bênção de Deus. É vaso de alegria, é vaso de bênção. Aí eu falo, o que ele levou ao arrependimento? O que ele levou ao quebrantamento? O que ele levou a uma mudança de vida, a uma transformação? Nenhuma. Esse levita que agora é pseudo-sacerdote representa esse tipo de gente. Ele não fala o que a pessoa quer ouvir. Ele não fala o que a pessoa precisa ouvir. Ele só fala o que a pessoa quer ouvir. Ele não fala a necessidade do povo da tribo de Dan voltar para onde estava determinado por Josué. Ele não fala para deixar aquele povo em paz. Ele não percebe, nem discerne a própria maldade que havia no coração daqueles homens de Dan. Por que eu digo? Porque a partir do verso de número 10 e 11, já fica claro que eles vão lutar com um povo despreocupado, uma terra espaçosa, e eles vão para lá, e até o final do capítulo 18, eles vão ser do tipo de gente que massacra o povo de Laís. Eles vão mexer com o povo que está em paz, tranquilo, que também é povo de Deus, e eles vão lá na força bruta, eles vão lá na sua própria força, eles vão ser gente impiedosa, dura, ruim mesmo, perversa, essa é a palavra. Eles são gente perversa. Eles fazem o que as outras nações tinham feito já sobre Israel. Eles estão agindo como os povos das outras nações agiam. Eles não pedem, não entram num acordo de paz, não pedem um pouco de terra, nada disso. É gente que vive a vida na sua própria autoconfiança, sem realmente consultar ao Senhor, sem pedir a bênção do Senhor, sem consultar e clamar em ouvir a voz de Deus, se realmente devia estar naquele lugar. É gente que não depende de Deus, é gente que vive sem confiar naquilo que Deus tem para as suas vidas. E é muito interessante que depois que eles entram lá, eles não prestam um culto a Deus, não há uma palavra de louvor, de gratidão, de honra. Por quê? Porque o coração está endurecido. Diferente de Sansão, que depois que errou, busca um quebrantamento, agora nem o exemplo de Sansão essa gente é capaz de aplicar em suas vidas. E eles fazem com a terra que eles entram o mesmo que eles fizeram na casa do Mica. Porque quando aquele sacerdote, pseudo-sacerdote, levita, lá no verso número 15 até o verso número 18. Agora, foi alguém que só falou o que eles queriam? Eles tentaram levar eles com ele. Olha o que diz o verso de número 15.
Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan armados para a guerra ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram, apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto, os ídolos, tudo, o sacerdote lhe perguntou: o que vocês estão fazendo? Verso 19, e eles responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco, seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Verso 20, o sacerdote se alegrou, apanhou o manto, os ídolos, a imagem e se juntou à tropa. Olha o tamanho da perversidade e da corrupção, não apenas da tribo de Dan, como desse pseudo-sacerdote aqui. Eles viram que aquele sacerdote não tinha mentido para eles, fizeram uma espionagem na terra de Laís, viram que dava para massacrar aquele povo, falou: vamos levar aquele sacerdote com a gente. Chegaram na casa do Mica, pegaram tudo na mão grande, e a religiosidade, outrora de Mica, é igualzinha à religiosidade esquisita no coração da tribo e no clã de Dan. É a religiosidade da autopromoção. Eles têm um fervor espiritual não para buscar Deus, não para se quebrantar diante de Deus, não para fazer a vontade de Deus, mas a espiritualidade, entre aspas, dessa gente, o fervor espiritual deles é no interesse próprio, é naquilo que eu posso ganhar, não posso lutar. Tem um pastor ali só ensinando vida fácil, só bênção, só alegria, nada de humildade, nada de serviço, nada de quebrantamento, nada de ser servo, eu vou naquele. E aquele é que eu passo a servir e faço dele o meu guia espiritual. Aqueles homens arrebanharam o levita, falando: nós vamos pagar bem, olha quanta gente, o nosso mercado está cheio, venha ser aqui com a gente. Oswaldinho, você já teve proposta indecente? Irmãos, de cabeça, enquanto eu preparava o estudo, me lembrei de 3, mas eu sei que foi mais. Não, Oswaldo, junta aqui, quanta gente, quanta coisa para você fazer, olha quanta gente tem juntado, como a gente tem prosperado materialmente. E lugares que às vezes eu entrava vazio e saía mais vazio ainda. Aquele sacerdote, que no fundo era levita, não fez a mínima cerimônia, aqui no verso 20. Se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, ele pegou as coisas que o Mica criou e levou junto com ele. Você já não ouviu uma história de coisas assim? De alguém que deixa o ministério, o testemunho, o trabalho aqui e vai para um lugar só para ganhar mais? Ou para se dar bem? Deixa a igreja, deixa o trabalho. Às vezes não é o pastor, às vezes não é o diácono, não. Às vezes um ministério de louvor inteiro, porque lá a gente vai gravar CD, vai gravar DVD. Quantas histórias, queridos, se repetem como essa de história da casa de Mica e da tribo de Dan? Lá no verso 24, o Mica vê tudo indo embora e ele não se conforma. No verso 24 ele questiona: vocês estão falando para a tribo de Dan, e a tribo de Dan é poderosa, uns caras grandão, uns crossfiteiros? O Mica sabe que não dá para brigar com essa gente, não dá para puxar a espada, eles são um número muito maior, mais fortes. Para o que não presta, porque na hora que era para tirar os amorreus, eles não lutam. Quantos crentes, na hora de fazer o que não deve na igreja, é corajoso, mas para fazer o que deve fazer no mundo, não faz. Então o Mica sabe que não dá para lutar com a tribo de Dan. E lá no verso 24 ele questiona: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz? Vocês estão levando o meu sacerdote? O que me sobrou? Veja como a religiosidade, meus irmãos, ela é maligna e ela é traidora. Todas as vezes que a gente coloca algo ou alguém no lugar de Deus, a idolatria que nós criamos, mais hora ou menos hora, nos dá uma rasteira. Ela puxa o nosso tapete. Ela é como um animal ingrato que se vira contra a gente. A gente alimentou, cuidou, mas depois ela nos ataca. E Mica olha aquela tribo indo embora, o sacerdote levando todas as coisas que ele criou, o manto. O que me sobrou? O que ficou para mim? Olha o meu vazio.
no último estado pior que o meu primeiro. Se eu tivesse buscado a Deus atrás, eu não ia ter prejuízos ainda maiores, espirituais, materiais, relacionais, sociais. Prejuízos, não sobrou nada na vida de Mica. Por quê? Por causa da sua idolatria passada. E não há, meus queridos, como não ler esse texto e lembrar do que o apóstolo Pedro disse a Jesus. Lá em Mateus, capítulo 19, verso 27, Pedro também olha que não ficou nada, mas não porque ele perdeu, porque ele abriu mão. Ele abriu mão, deixou as redes, deixou os barcos, deixou a velha vida, deixou sua religiosidade. E um dia Jesus Cristo está falando da dificuldade de gente rica materialmente que não abre mão pelo reino de Deus. E Jesus diz a enorme dificuldade que é para um rico passar para o reino de Deus, abrir mão do seu conforto, da sua tranquilidade, do seu comodismo, da sua autossuficiência, para passar a andar pela fé. E Jesus fala de quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Aí o Pedro pensa, se para o rico é difícil, ele fala, Senhor, e nós? Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E é muito lindo que Jesus vai dizer, ô Pedro, quem deixou tudo pelo reino de Deus, vai receber 100 vezes mais em paz, mães, irmãos, irmãs, e a vida eterna. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo, no reino de Deus você não perde, no reino de Deus você ganha. Talvez você tenha que abrir mão do seu comodismo, da sua posição, da sua religiosidade. Você tem que abrir mão da sua dependência, da sua reputação, da sua autopromoção, de ganhar as coisas no grito e na sua força. Mas quando você abre mão para depender e confiar em Deus, quando você abre mão de depender de você para depender de Deus, de confiar em você para confiar em Deus, quando você abre mão de querer as coisas do seu jeito, no seu tempo e na sua energia, o reino de Deus abre portas que te enriquecem e te acrescentam, não apenas agora, mas de forma eterna. A grande riqueza que Jesus está dizendo é que Pedro ia ter a fonte da eternidade vindo da bondosa mão de Deus sobre ele de maneira poderosa. Mica está sofrendo porque não sobrou nada da idolatria, mas Pedro está aprendendo que a sua riqueza vai ganhar dimensões tão amplas e tão maiores do que a riqueza material, que ela vai se legitimar em questões eternas. Oh, meus irmãos, que comparativo a palavra de Deus nos traz. Um homem que não dependeu, não aprendeu e não ficou nada. Lá no verso 26, a história de Mica termina dizendo, e assim os homens de Dan seguiram o seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa, sem ídolo, sem manto, sem sacerdote. Uma história sem frutos, sem efeitos, sem legados, sem vitórias da graça, sem ação de Deus, sem Deus costurar uma trama de reviravoltas. O Mica sai de cena da mesma maneira que ele chegou. Um homem estranho, sem profundidade, sem nada, a sua mãe sem nome, não diz quem é seu pai, não diz o que aconteceu com seus filhos, a herança dos seus filhos, sem nada. Por quê? Porque Mica não tinha aprendido a depender de Deus, não tinha se relacionado com o Senhor, ele tinha criado os seus caminhos, a sua fonte, a sua base de vida, as suas intenções partiam da sua vida, morriam no seu coração, ele era o centro de tudo, e por isso o texto diz, foi embora para casa sem nada, e sem uma história, e nunca mais se ouve falar. É nessa hora que o pastor Tim Keller faz uma pergunta para mim e para vocês. É nessa hora que o texto bíblico faz uma pergunta radical e profética. Quem ou o que é a nossa fonte de significado? Quem ou o que é a nossa fonte de propósito? Quem ou o que é a nossa fonte de bênção? Porque as bênçãos materiais, eu ouso dizer, até as bênçãos materiais passarão. O carro que Deus permitiu termos na vida, um dia eles vão se gastar, nós vamos ter que trocar por outro.
Os filhos que o Senhor nos deu, um dia vão ser chamados, e alguns filhos infelizmente até são chamados para a glória antes que seus pais. As coisas que nós vemos, todas elas um dia passarão, mas a fonte de bênção, que é esse nosso relacionamento com Deus, que é essa nossa amizade profunda, graciosa com Deus, essa não precisa passar, essa pode ser eterna. Ao pensarmos nos filhos, na herança que o Senhor nos deu, como algo que vem da graça e precisa voltar para a sua graça, essa nem as nossas visões podem perdê-las, porque nós vamos ver isso eternamente diante de nós. A amizade, o carinho, a reverência, o respeito, a submissão, a dependência de Deus. Se Deus for o nosso propósito, se Deus for o nosso significado maior, se Deus for a nossa bênção maior, e ser tão bênção que a gente é capaz de repartir isso com outros. E quanto mais a gente reparte, mais a gente enriquece. A gente reparte dentro de casa, ensinando os filhos, a gente reparte em família, a gente reparte em comunidade, na vizinhança, no bairro, no jogo de futebol, a gente vai repartindo a graça. E em vez da gente empobrecer, porque a gente conhece esse Deus que se revelou, a gente enriquece e enriquece na eternidade, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não põe a mão, onde ninguém rouba de nós aquilo que o Espírito de Deus nos conquistou e nos mudou em Cristo Jesus. Queridos, ao termos uma relação com Deus da Bíblia, a partir da sua revelação, a partir da revelação da sua santa, boa e agradável vontade, não a nossa carne, né? A nossa carne sofre para entrar na vontade de Deus, você sabe muito bem, não é disso que eu estou falando, mas quando a gente considera a vontade, os princípios, os mandamentos de Deus, a nossa confiança e a nossa obediência tendem a crescer. A gente tende a verdadeiramente enriquecer. Por quê? Porque a gente faz de Cristo Jesus a nossa base de vida. Deus se revela em Cristo, Cristo passa a ser a nossa base e Ele passa a ser o nosso tudo. Tudo o que nós temos. Nós não precisamos amargar como Jó. Jó, quando perdeu tudo, inclusive os filhos, sofreu demais. Nós, diferente dele, temos a revelação daquele que é maior do que Jó. Daquele que é maior que o inimigo que derrubou Jó. Nós temos a revelação daquele que é eternamente, e nele nós temos tudo o que nós precisamos. Paz nós temos nele, segurança nós temos nele, força nós temos nele, alegria, ele diz em João 15, vem dele. Diferente de Mica, que perdeu tudo e não sabia o que fazer da sua vida, ao nos relacionarmos com Deus revelado, nós entendemos ainda mais a imagem de Cristo Jesus pelo Espírito Santo se moldando na nossa jornada. E aí a nossa final de caminhada cristã é muito mais rica, muito mais profundo, muito mais nobre, por assim dizer, do que a de Mica e até do que a própria tribo de Dan. Porque terminando o nosso texto, lá nos versos de 27 a 31, o texto termina dizendo daquele levita, que se chamava de sacerdote, e da tribo de Dan. Diz que os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico, despreocupado, mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Engraçado, né? Porque eles queriam morar lá, mas queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações, esse povo de Laís, com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reoel. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, olha que coisa interessante, deram à cidade anteriormente chamada Laís, o nome de Dan em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus estava em Siló. É muito triste essa leitura bíblica, porque você vai ver que eles
pisaram e foram extremamente perversos sobre o povo da tribo de Laís. Tentaram mudar o nome da cidade, mas o texto bíblico ainda registra Laís. Tentaram colocar o nome de Dan, mas era Laís. Porque se realmente tivesse concretizado o nome de Dan, não precisa lembrar que o nome anterior era Laís. Então eles não registraram. Diz que eles ficaram ali até o período do exílio. Exílio é a grande disciplina de Deus sobre o seu povo Israel, depois do reinado monárquico dos 3 primeiros reis e depois do reino dividido de Israel. Essa gente ficou, você quer tanto essa terra? Fica aí. Mas nada dali se lembrou, se marcou ou se homenageou como um povo que fez alguma coisa boa. E quando a história termina, você vê um povo sem nome, não tem nenhum nome de projeção, um povo sem legado. Diferente de outros términos de capítulos do livro de Juízes, onde se fala de Israel foi liberta, Israel prevaleceu, Israel teve paz. Aqui, infelizmente, desde o capítulo 17 e 18, mostra que não teve nenhuma grande luta, houve maldade, perversidade, abuso, não houve nenhuma glória, nenhuma grande vitória, nenhuma mão de Deus abrindo caminhos, lutando ao lado deles, não houve nenhum grande juiz, mas também não houve paz, não houve sossego, não houve um reinado segundo a direção de Deus. É interessante que também não se fala mais daquele levita anônimo, né? Há uma divergência teológica, se o sacerdote que aparece aqui é aquele pseudo-sacerdote, que veio junto com eles quando saiu da casa de Mica. A maioria entende que sim. Aqui, até então, ele estava anônimo. E o texto termina de uma maneira triste, porque o texto diz que ele se chama Jonatas. E pior do que ele se chamar Jonatas, é que ele seria um bisneto, tetraneto, talvez de Moisés. Ou seja, ele é descendente de gente que devia andar na vontade de Deus. Mas esse moço, infelizmente, ignora aquilo que Deus tinha feito nos seus antecessores. Ele desperdiçou a graça que havia da revelação de Deus na sua própria família. Ele representa gente que ignorou a bondade, a misericórdia e a vida de Deus. Ele representa gente que desperdiçou o ensino, a bênção, os princípios de Deus na sua própria casa. Ele desperdiça todo o trabalho de Deus sobre o seu povo, sobre a sua família. Oh, meus irmãos, em vez de continuar sendo um levita abençoado, vivendo onde Deus queria, não, ele deu asas à sua mente, ao seu coração leviano, e foi pertencer a um grupo que não era a linha sacerdotal. Ele era da linha levítica. Então nós temos agora uma tribo de Dan que acha que a sua religião é mais importante que Deus, não tem um feito de Deus e nada de Deus agindo. A linha sacerdotal que eles têm é clandestina. Nós poderíamos chamar talvez de um povo herege, por que não? E o mais delicado de tudo é que eles não conhecem a Deus com profundidade e ainda estão abraçando a idolatria que veio da casa de Mica. É um povo sem legado, porque diz o texto bíblico que eles ficaram ali naquela religiosidade enquanto o santuário de Deus, o tabernáculo, a direção de Deus estava lá em Siló. Por que é importante? Porque santuário de Deus é mais do que uma religião. Os irmãos sabem que no Velho Testamento o santuário está ligado à presença de Deus. Esse próprio descendente de Moisés está ignorando a sua grande herança, o seu grande legado familiar espiritual. Quantos filhos e filhas de crentes se desviaram porque os seus pais mesmos abraçaram uma religiosidade esquisita, quiseram uma igreja e abraçaram uma igreja esquisita, uma igreja sem quebrantamento, sem humildade, sem dependência de Deus, e que com o tempo aquilo denuncia a falta da própria presença de Deus.
onde se distorce a revelação, onde se distorce a palavra, onde se distorce o ensino, acaba ficando sem a presença de Deus. Assim como Sansão, que brincou com Deus. E de repente, quando precisou ir para a luta, não tinha a presença de Deus. Aqui nós temos um povo, a começar dos seus líderes, que ignoraram a revelação de Deus. Gente que virou as costas para a grandeza de Deus. Deus deixou de ser o ponto central da vida. A presença de Deus deixou de ser a fonte e a maior busca daquela gente. Eles estavam bem, reconstruíram a cidade, moravam bem, bons carrões, comiam bem, passavam pela pandemia sem nenhuma luta. Porém, a presença de Deus que marcava sua vida, suas famílias, suas histórias, se perdeu com o tempo. Irmãos, eu quero confrontar esse texto com a revelação inicial do livro de João, capítulo 1, verso 14, que diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou. Ou seja, ele fez o tabernáculo de Deus através da sua presença entre nós. Esse tabernáculo verdadeiro, em espírito e verdade, cheio de graça, cheio de verdade. E nós, como humanos, vimos a sua glória, a sua Shekinah, a glória do unigênito de Deus. Por isso que Jesus é o centro da nossa vida. Por isso que Jesus é o tabernáculo onde nós amamos, servimos, honramos, obedecemos, nos quebrantamos e nos sacrificamos diante de Deus. Se Jesus mora em nós, a nossa vida passa a ter que ser o centro da vida dele em nós. A vontade dele, a vontade nossa. O princípio dele, o nosso princípio, a obediência dele, o amor dele ao Pai, o nosso amor, o serviço dele ao Pai, o nosso serviço, a entrega sacrificial dele, a nossa entrega sacrificial dia a dia. Por isso que os crentes que amam a Jesus guardam os seus mandamentos, pois aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Obedecer a Deus, obedecer a Jesus é o nosso grande desafio, para que a presença de Deus esteja de fato na nossa vida e nós venhamos glorificá-lo. Aquela gente de Dan não glorificou e não fez de Deus o centro da sua existência. Deus estava agindo em Siló, num outro momento, falando um outro coração, um outro povo. E aqui aquela gente que tinha uma ascendência, uma herança, que podia honrar, que podia glorificar a Deus, aquela gente ignorou tudo isso. Quando jovem e adolescente rebelde, eu pouco sabia da história dos meus dois avós, crentes, fiéis a Deus. Conforme eu me converti, eu passei a ter interesse a entender. E como eu sou um homem abençoado por ver o que Deus começou a fazer lá atrás na minha história, na história da minha família. Mas hoje eu luto em Cristo para que eu deixe uma história ainda mais bonita para os meus descendentes. Não porque eu sou melhor do que os meus avós, mas porque eu quero honrar o temor daqueles homens. Agora aqui, a tribo de Dan, a família de Mica, se mostra um povo vazio. Um povo sem coração, sem misericórdia, sem justiça. Nos atropelos e roubos que eles fizeram, e a história de Mica começa com roubo, e a história termina com outro roubo do povo de Dan, uma tribo de Deus, com um sacerdote que era gente de Deus, de descendência de gente de Deus, agora se tornou um povo vazio. Agora se tornou gente sem a presença de Deus, um povo sem coração, com uma enorme sede de poder, mas sem coração. Uma gente que quer ganhar tudo rápido, logo, para ontem, mas sem coração, buscando a verdadeira imagem de Deus para suas vidas. Está cheio de ídolos, está cheio de nome, mudaram o nome, botaram o nome de Dan, mas é uma reputação vazia, não tem legado, não tem uma história para contar. Eu, infelizmente, porque o tempo anda, não posso contar para vocês algumas histórias maravilhosas dos meus avós, mas tem histórias que a gente vê não o vô de carne e osso, a gente vê a boa mão de Deus sustentando homens humildes que dependiam da graça e da misericórdia. Aqui a gente vê gente que ignorou, gente sem coração, sem reputação, sem legado, sem marca. Por quê?
Porque não respeita aquele Deus que é revelado. Não tem uma amizade com aquele que é o verdadeiro Senhor da vida. Não tem uma relação de submissão, de baixar a cabeça, de verdadeira adoração ao único Deus que merece ser adorado. Você tem que se lembrar que essa gente outrora viveu num ciclo vicioso, num ciclo religioso de si mesmo, de autopromoção. Um povo que a religião existia, um Deus que existia para suprir aquilo que eles queriam, não um povo que existia para fazer a vontade de Deus. E conforme eles andaram nesse ciclo, eles não perderam apenas a presença de Deus, eles perderam o seu próprio coração, a sua própria vida e a beleza de andar da eternidade desse Deus que é eterno. Infelizmente, nós chegamos no final do capítulo 18. E o que nos espera agora do capítulo 19 e 21 é um povo que está sem rei, sem respeito, sem legado, sem história, sem um bom testemunho, sem um bom fruto, sem uma vitória de amor, sem uma vitória de poder de Deus, porque a religião que eles carregavam se tornou maior que os seus próprios corações. Eu, com muito temor, eu quero orar por mim e por vocês, que o nosso coração não fuja, nem perca, que Deus nos restaure como restaurou Sansão, e não um coração cheio de si, como a tribo de Dan e como Mica. Gente mais preocupada com o seu cantinho na igreja, com as coisas acontecendo no seu tempo, com o dinheiro que está no seu bolso, com a energia que está no seu físico. Mas se tudo isso que nós tivermos não estiver à disposição da glória de Deus, nós perdemos a história, nós perdemos o coração. E como o Senhor Jesus disse, nós ganhamos o mundo inteiro e corremos o risco de perder a nossa própria alma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos ensine através da palavra de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito Senhor. Nós confessamos nessa noite que nós não temos nada de diferente. Enquanto gente de carne e osso, de sangue e carne, não apenas iguais à tribo de Dan, mas iguais aos descendentes de Moisés. Iguais àqueles que viram o mar se abrir. Nós temos na nossa carne e no nosso ser a mesma sede de poder e tem misericórdia de nós. Nós temos a mesma sede de termos um nome de reputação e reconhecido na sociedade. Tem misericórdia de nós. Nós temos a mesma ansiedade, Senhor, de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa energia. Tem misericórdia de nós. E é por isso que nós clamamos, Senhor. Tira do nosso coração toda a idolatria. Se temos feito na nossa busca de dia a dia qualquer coisa, ou qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer desejo maior que o Senhor em nós, ó Deus, quebra nessa noite o nosso ídolo. Quebra, joga no chão, faz em pedaço toda a idolatria que tem nos distanciado de Ti, da Tua bondade, da Tua vontade, da Tua revelação dos Teus princípios. Acha em nós hoje à noite um coração que busca a Tua vontade, um coração que se submete aos Teus princípios, um coração que encontra prazer em Cristo Jesus, para que verdadeiramente a imagem do Deus da vida, do Cristo revelado, se forme e seja verdadeiramente a imagem do nosso coração. Que o nosso coração tenha o formato da Tua cruz. Que o nosso sorriso, as nossas mãos, os nossos ministérios, a nossa casa e a nossa família tenha a imagem da cruz bendita do servo, que lavou os pés dos apóstolos, que honrou as palavras dos profetas, que curou, que tocou, que ensinou, mas acima de tudo, foi o servo de dores que fez a vontade do Deus bendito, Senhor e Pai. Que o nosso conhecimento de Ti se aprofunde nesse dia, Senhor. Que nós estejamos mais perto do Senhor hoje do que ontem, para que possamos ter um coração moldado na misericórdia, na graça, mas também na pureza, na justiça, na santidade que há no Teu próprio nome. Que realmente possamos ser adoradores, que vivam, que Te honrem, que Te bendigam, e adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, semana que vem nosso último estudo do livro de Juízes.
Venha fazer parte. Ah, pastor, eu comecei isso aí agora. Não tem problema. Recapitula, estuda, guarde. Nosso estudo está aqui registrado no canal do YouTube. Fique atento, não perca a bênção. Eu, inclusive, não vou dar os recados agora, vou deixar para serem exibidos no YouTube, porque nossas relações, graças a Deus, estão se tornando muito dinâmicas. Nós estamos preparando a igreja para voltar logo a congregarmos. Então, fique atento ao que Deus está fazendo. Beijo no seu coração, anote os avisos, ore por nós. Se quiser, o meu e-mail está aqui, mas participe da igreja. Em tudo aquilo que Deus está permitindo nesses dias, fica na paz, fica na bênção. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. E nós queremos contar com a sua participação na montagem das nossas cestas solidárias, diante de tantas famílias que nessa hora precisam de alimento, precisam de produtos básicos para uma casa, para uma família. Nós, no mês passado, atingimos a nossa meta. Tivemos ofertas vindas de irmãos de outras igrejas e até de outros estados do Brasil, colaborando, ajudando, porque a nossa transmissão vai e a gente vê que o amor de Deus se espalha. Então você pode se envolver. A lista do que precisa está aí ligado à Cofan. Você pode também entrar em contato direto com a Ruth. E toda terça, das 10 à 1 da tarde, nós estamos aqui de plantão recebendo. O mesmo vale para a nossa campanha de inverno. Você sabe que cabide e gaveta não sentem frio. Então, se lá está sobrando, manda roupa, agasalho, cobertor, principalmente, como eu pedi semana passada, roupa para bebê. Nós temos aí o projeto com as nossas mães recentes, os nossos bebês estão precisando. Entre em contato também com a Ruth. O nosso apoio pastoral das diversas formas. Normalmente, terça, quarta e quinta, alguns dos pastores estão aqui de plantão. Nós pedimos que você nos ligue. Algumas pessoas falam, pastor, eu preciso conversar, eu preciso ouvir alguém, eu quero tirar uma dúvida. Fique à vontade. Nós estamos com sabedoria e prudência, pedindo a graça de Deus para nos expormos a este momento. Então, pode contar com a equipe pastoral, numa visita, num encontro, mas ligue para nós antes, para a gente só poder se agendar e servir você com qualidade, você e sua família. Nós estamos tendo os nossos períodos e os nossos círculos de oração às 3 da tarde e às 3 de manhã. Em especial, nós estamos orando, pedindo a Deus que restabeleça a nossa região a sair do isolamento social. Estamos clamando isso diante de Deus. A nossa região está até que equilibrada a questão com a pandemia. Sabemos que há uma necessidade de outras funções voltarem a acontecer. Então, nós temos que orar pedindo a Deus, pedindo sabedoria aos nossos governantes. Na próxima sexta-feira, queridos, dia 29, nós estaremos falando de equilíbrio emocional pós-pandemia. Nós trouxemos na gravação um time de psicólogos e terapeutas para nos desafiar a termos equilíbrio emocional num momento tão delicado. Como é que a gente volta a sonhar e ser usado nas mãos de Deus com toda alegria, com toda energia. Olha, que papo de esperança que você não pode perder e, pelo contrário, tem que multiplicar. Nós vimos a graça de Deus falando através da boca dos nossos convidados e nós queremos que você se contagie positivamente com isso. O nosso Oi está aí para você participar das redes e das informações oficiais da nossa igreja. Nós dispomos a você várias formas. Você fala, mas eu queria ver esse culto de novo. Mas eu queria aquele slide. Eu queria multiplicar a informação. Queridos, nós temos várias redes sociais a seu dispor, mas o principal canal de informação da igreja está no WhatsApp, através do 999172912, para que você ali tenha a informação básica e depois, através das nossas redes sociais, do YouTube, do Instagram, você colabore e nós possamos ser igreja atenta e responsável nesse momento.